Fala, turma! Nesse tutorial a gente vai falar um pouquinho aqui sobre componentes dentro aqui desse contexto do Blade Template, ou seja, a gente utilizar elementos reutilizáveis aqui dentro do Laravel. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu implementar essa parte de componentes e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os códigos e as explicações mais detalhadas dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Bora lá então falar um pouquinho de componentes. Então, pessoal, como eu disse aí na introdução da aula, componentes são elementos que se repetem várias vezes. Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma div ali de alert, vamos supor aquelas divs que aparecem quando a pessoa envia um formulário, por exemplo. Seu formulário foi enviado com sucesso, ou houve um erro no envio do seu formulário. Então, são caixinhas ali que você vai utilizar em diversas partes do seu site. Então, não há necessidade de toda vez você ficar criando essa div no próprio template. Você pode criar um componente e mudar só os parâmetros desse componente. Assim, se futuramente, numa atualização do site, se você tiver, vamos supor esse exemplo que eu dei de caixinha de box ali, se você tiver isso em 100 páginas, vai bastar você alterar um componente que já vai alterar para todas as páginas. Então, o componente serve para ser utilizado em elementos que se repetem muito no seu sistema. Tá? Componentes não são uma novidade do PHP. O React, por exemplo, do JavaScript já usa componentes como a base da sua estrutura. Então, lá no React, se você ver aí os nossos vídeos de React Native, por exemplo, a gente utiliza bastante componentes justamente para elementos repetitivos no nosso template. Então, para a gente criar um componente, a gente pode utilizar esse comando, ó. Eu vou até utilizar esse mesmo nome, alert, mas você pode pôr o nome que você quiser. Vou até mudar aqui para ficar um pouquinho diferente. Vou colocar box. Então, nós vamos fazer um exemplo nessa aula do uso de um componente de box. Então, aqui ele criou para a gente o componente box. O que ele cria quando a gente gera esse comando aqui? Bem, aqui, primeiramente, aqui na parte de app, você vai ver que ele vai criar uma pastinha views. Ó. Essa pastinha aqui não existia, essa pastinha view. Aqui vai ter a subpasta componentes e dentro dessa pasta subpasta componentes vai ter o box. Então tá aqui, ele é uma class que vai renderizar para a gente, lá da view, a pasta componentes e o arquivinho box. Então, como aqui vocês já viram que ele vai renderizar essa componentes box, se você vier aqui em Resources Views, você vai ver que ele criou também uma pastinha componentes e aqui tem o arquivinho box. Tá vendo? Então, basicamente, quando você gera aquele comando, ele gera esses dois arquivos. Então, aqui, ó, aqui eu tenho essa div e eu vou colocar, por exemplo, aqui um strong, bom dia, e vou dizer assim, ó. Seja bem-vindo ao site. Beleza? Agora, deixa eu inicializar aqui o nosso servidor. Então, PHP Artisan serve. Está aí reiniciado, né, nosso servidor. Aqui em Roots, se a gente vier em Web, vamos procurar aqui o que está chamando na raiz. Ó. Então, o get da raiz aqui, ele está chamando to do controller index. Então, vamos lá no app http controller to do controller o index. Então, vamos procurar aqui o index. Tá aqui, ó. Então, é isso aqui que ele está retornando. Então, ele está retornando a view carros. Então, vamos abrir aqui a view carros. Está aqui. E aqui dentro da view carros, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou chamar, a gente sempre chama o componente com o X no início, o X e o nome dele, ó, Xbox, e aí eu posso fechá-lo dessa maneira, tá? Então, assim que a gente chama um componente, o X, tracinho e o nome dele. Como a gente deu o nome dele de box, posso salvar aqui, vou vir aqui, vou atualizar o localhost 8000, ó, e aí já está aqui, ó, bom dia, seja bem-vindo ao site, tá vendo? Então, ou seja, com apenas essa linhazinha aqui, eu trouxe toda essa div aqui, ó, do componente. Tá vendo como que fica prático, né? E aí, se eu tivesse, por exemplo, esse mesmo box em outras páginas, bastaria eu copiar isso daqui para as outras páginas. Até então, a gente tem aqui um componente simples, né? Ele não tem nada, não tem informação nenhuma. Então, dessa maneira aqui, ficaria muito
sem utilização, né? Porque se você pensar bem, essa mensagem de bem-vindo a gente só teria na página inicial. Então, para que eu vou criar um componente que eu vou usar uma vez? Como eu disse, o objetivo dos componentes é a reutilização em várias partes do nosso site. Então, a gente vai tratar agora de passagem de parâmetros para dentro do nosso componente. Então, o que acontece? Vamos supor que eu quisesse personalizar esse componente, por exemplo, para que ele seja um box de mensagem de sucesso e de erro. Então, eu poderia, por exemplo, colocar uma propriedade de cor aqui. Vou colocar ela red primeiro. Então, quero, por exemplo, que ele tenha vou colocar isso aqui como background head. Então, aqui no meu componente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um style aqui, vou dar um background e vou chamar aqui a nossa variável, tem que ser o mesmo nome do parâmetro que você está passando, cor. Aqui, ó. Ou seja, eu estou passando, $cor, né? Eu estou passando da minha view esse parâmetro cor e estou recebendo ele aqui, ó. E aí, no meu arquivinho aqui em cima, que é o view components box, a gente tem que receber aqui, ó, na função construct, na parte de parâmetro dele, eu chamo aqui como é uma string, public string, $cor. Então, basicamente, eu passo aqui o parâmetro que eu quero, dentro do meu componente eu recebo ele através de uma variável, e no meu box, que é a parent class aqui desse componente, dentro da função construct, eu coloco ele aqui, ó. Vamos ver aqui o que isso resulta. Então, repare aqui, ó, que ele coloriu de vermelho. E aí, vamos supor que fosse uma mensagem de sucesso. Então, o usuário enviou um e-mail, alguma coisa dentro do seu sistema. Então, bastaria eu colocar aqui, ó, vou colocar um dark green. E aí, eu vou salvar. E aí, ó, ficou verde, tá vendo? Com um componente, eu já mudei o parâmetro. Da mesma forma, eu poderia também vir aqui, ó, e mudar também a fonte. Então, vou colocar aqui um parâmetro fonte, ou pode ser qualquer nome que você quiser dar aqui, né? Fonte, vou colocar como white. Vou vir aqui no meu box e vou colocar aqui um color com essa variável fonte, né? E aqui no meu box também eu vou fazer a mesma coisa, ó, public string $font. Então, tá aí. E aí eu estou passando aqui que eu quero ela branca. Vou vir aqui, vou atualizar. Então, tá aí, ó. Tá vendo? Então, com um componente, eu já consigo fazer, tanto se eu quiser um alerta, coloco ali red, quanto, né, se eu quiser deixar uma mensagem de sucesso, né, que fica verde. E aqui também, a gente poderia alterar a mensagem. Então, aqui a gente também tem um conceito de slots aqui dentro dos componentes, que são realmente essas mensagens que mudam dentro do componente. E a gente pode, inclusive, nomear esses slots, tá vendo? Ó, title e assim por diante. Então, olha que interessante. Aqui, ó, onde está o strong, eu vou passar... Primeiro eu vou separar o meu box da seguinte maneira, como se fosse uma div HTML, ó. Então, eu abro ele com Xbox e fecho ele assim. Então, ele não vai ficar mais em uma linha, mas em duas linhas. Aqui, eu vou chamar um X slot e vou dar o nome dele de title, por exemplo. E ele fecha assim, ó. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, alerta. E eu vou criar um segundo slot aqui, que eu vou dar o nome dele de mensagem. E eu vou dizer assim, houve um erro. E aí é que eu vou colocar red, white mantém a mesma coisa. Então, estou passando um slot de título com alerta e uma mensagem de houve erro. E aqui basta eu receber da seguinte maneira, ó, ao invés de colocar o texto aqui, eu coloco aqui o title e aqui eu coloco a mensagem. Tem que ser o mesmo nome, né, do slot que está aqui e a mensagem que está aqui, ó. Vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar. Então tá aí, ó, alerta, houve um erro. E quando eu quiser mandar uma mensagem de sucesso, você efetuou a inserção com sucesso. E aqui eu vou colocar um dark green. Vamos ver. Venho aqui e atualizo. Tá aí, ó. Então, aqui, pessoal, a gente tem um box, né? Que com esse box a gente faz tudo.
tudo que tiver aqui dentro a gente consegue estilizar. Então o nosso site fica todo padronizado e se futuramente, vamos supor que futuramente eu tenha esse box em 100 páginas. Ah, mas eu achei o espaçamento aqui muito perto da borda. Ao invés de eu ter que ir ajustando isso em todas as páginas, se eu vier aqui nesse box aqui, ó, que é o box padrão ali, e colocar aqui um padding de 15 pixels, ele já vai ajustar aqui para mim, ó, em todas as páginas, tá vendo? Então já deu espaçamento e se eu tiver 100 páginas, ele já vai ajustar esse box em 100 páginas. Assim fica bem fácil para elementos que se repetem, né? Você evita de ficar repetindo o mesmo código em várias partes do seu sistema. Tranquilo? Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.